O Alexandre Senechal tá de volta para trazer mais algumas falas do técnico Thiago Kozlowski para tentar explicar o inexplicável, né, Ale? Verdade, Tetê. Eu falei que tinha bastante coisa que a gente pedia aqui em outro bloco, né? Vou só pedir para vocês, eu vou ouvindo no retorno dobrado. Aí eu não consigo falar, que eu vou ficar... Aí, melhorou, obrigado. E senão ia ficar no sanduíche aqui, Tetê. Aí ia virar meme na internet, mas vamos lá. O Thiago Kozlowski relembrou também a questão das 6 derrotas seguidas, como o Dalk frisou, o levantamento que a gente tinha feito aqui na equipe do Rick Sport Clube. A primeira vez na história, desde 2006, quando o Brasileirão começou a ser disputado por pontos corridos com 20 clubes, que o Coritiba tem 6 derrotas seguidas no Campeonato Brasileiro, fundado na lanterna com apenas 14 pontos conquistados nos primeiros 22 jogos. Ele falou sobre essa sequência ruim e falou que sentiu vergonha, sim, do que aconteceu, que entende as críticas da torcida e também cobrou os atletas para que eles também assumam uma parcela da responsabilidade. Vamos ouvir. Lógico que abala, né? Você tomar 4-2 dentro de casa, em frente à nossa torcida. Primeiro, a gente tem que se desculpar com a torcida, né? Pedir desculpa e perdão para a torcida. Nossa torcida não merece isso, né? E eu, como técnico da equipe, me coloco no lugar deles e também sinto vergonha do que aconteceu hoje, né? Nós temos isso, todos os jogadores têm isso. Só que agora, meu amigo, não tem muito para onde você correr. Agora chegou a hora de você separar o homem dos meninos, né? Não tem mais para onde você correr. São 16 jogos. Todo jogo agora é final. Já vinha sendo, mas agora piorou, né? Porque nós entramos antes do 17 e perdemos agora dentro de casa. Então nós precisamos reagir o quanto antes. A gente vem de 6 derrotas seguidas, algo inédito na minha carreira, talvez inédito para o Coritiba, não sei, mas para mim nunca aconteceu. Eu nunca perdi 6 jogos seguidos na minha carreira, nem como atleta e nem como treinador. Infelizmente veio acontecer aqui, nesse momento, né? Que eu tenho que também saber lidar com isso e tem que trabalhar em cima disso. Eu espero que os atletas possam assimilar rapidamente essa pancada, também botar a cabeça no travesseiro e ver o que eu posso melhorar individualmente falando, né? Porque existem situações que o treinador ele vai até aqui, passou daqui é o jogador que está lá dentro, então eles têm que fazer isso também, funcionar e ter essa cobrança interna entre eles, né? Para que a gente possa voltar melhor e chegar lá no Rio agora e jogar uma partida decente contra o Vasco e tentar ganhar o jogo. Antônio Carlos Zago, mas deu uma cutucada nos atletas, né? Precisa dar um chacoalhão. Coritiba está numa situação complicadíssima e se não houver algum tipo de chacoalhão, vai cair com bastante antecedência no Brasileirão. E ele falou também sobre essa questão dos gols tomados e tentou identificar qual é o problema do Coritiba no Brasileirão. Eu vi o futebol 24 horas por dia, né? É mais ou menos você perguntar para o médico se ele sabe o diagnóstico. Lógico que você sabe onde está, né? Se você pegar desde o começo do campeonato, várias formações foram tentadas, até a linha de 5 zagueiros já foram colocadas, né? A gente treina, nós focamos, né? Os jogadores ali sabem do que tem que ser feito no setor defensivo, né? Mas existem situações que a parte tática não controla, situações que saem do controle, né? Então a gente tem que dar tranquilidade para os atletas, né? A gente tem que saber disso, dar tranquilidade para eles. Eu sei que nesse momento é um momento extremamente difícil, extremamente complicado, porque existe a pressão do torcedor e, diga-se de passagem, correta, né? Só que agora a gente tem que ter calma, tem que ter maturidade para que parem os gols, né? E agora, se você for olhar bem, a gente vinha tomando uma série de gols com uma linha de 3 zagueiros, com linha de 5, né? Voltamos a ter um equilíbrio durante alguns jogos com uma linha de 4, né? Não tomamos gols, e aí o Coritiba sempre faz gols nos jogos, isso é importante enfatizar, mas ultimamente nos últimos jogos o detalhe vem sangrando a gente, né? A gente vem tomando gols aí de uma forma boba, se você for falar assim, de uma forma infantil, né? Não às vezes porque o adversário criou, o adversário envolveu, mas lances controlados que nós tomamos gol. Temos que continuar trabalhando, é só isso que eu tenho para fazer e é só isso que me resta. A dúvida que me surge após essa resposta é uma só. Se ele tem o diagnóstico, como ele disse, qual é o diagnóstico? Por que o Coritiba continua nessa situação? Por que o Coritiba continua tomando tantos gols? Deixa a pergunta para vocês na bancada. E infelizmente eu vi um tom de arrogância danado nessa resposta. Não sei se vocês tiveram essa mesma impressão, mas na hora eu até me assustei, porque não é de costume do Thiago
ser assim e falar dessa maneira, mas claro, com a cabeça quente, depois de uma derrota contundente dessa, com um monte de falha individual, eu também queria muito saber o diagnóstico que ele tem. Porque como é que tem 2 semanas pra trabalhar, foram 19 dias entre um jogo e outro, como é que tem esse tempo todo, mais de 2 semanas no caso, né? Como é que tem esse tempo todo? E se ele tem o diagnóstico que ele não consegue fazer? O Márcio Luiz ainda diz aqui, tem diagnóstico, mas não sabe tratar a doença. Mas a receita, né? Tem que ter a receita, né? É que é um diagnóstico, sabe a doença, assim, por tempo de trabalho, tudo, né? O Curitiba errou coisa básica, né? O goleiro, gesto técnico, ele errou. Automatização de movimento, a defesa falhando constantemente. Isso, poxa, em 18 dias você consegue trabalhar. O Jamerson ontem, irreconhecível. Né? Ele sempre faz... Avenida Caio César. E outra coisa que tá me incomodando muito é que o Jamerson veio pra cá com todas aquelas estatísticas de, tantas assistências na Série B e não sei o que. Cara, ele não acerta um cruzamento. Sabe, ele tem ido muito bem defensivamente, mas ofensivamente, nada. Que era o principal, que era o ponto principal dele. Né? Então, assim, são várias coisas. E eu quero saber esse diagnóstico. Eu quero ver se esse diagnóstico vai ser provado contra o Vasco. Se ele vai conseguir. Claro, repito, e uma coisa que ele falou: não depende só dele. Ele pode treinar a semana inteira, o treino ser bom, chegar no jogo os caras errar tudo. Até porque não é o treinador que leva um frango, né? Exato, não é o treinador que leva um frango, não é o zagueiro que. Ele não é o treinador que erra a movimentação na zaga, né? De linha defensiva, que dá condição, né? Que bate cabeça. Vitor Garcia, uma vergonha o que estão fazendo com o Coritiba. Mas nem vou acompanhar o programa de vocês. Ah, não, fica aqui, né, Vitor? Não tá de sacanagem, né? Com a gente, o Márcio Luiz dizendo que é uma vergonha. O Thiago é um legítimo interino. Insistir com ele é a pior coisa que o Coritiba pode fazer. Mas o Coritiba mudou de técnico 3 vezes, né? Então, assim, eu não consigo ver. Claro que ele tem a parcela de culpa, como, né, enfim, o treinador. Tava ruim com o Pierre. Ele reconheceu isso também, que também é responsabilidade dele, que tava sentindo vergonha pelo que aconteceu. Mas, assim, eu acho que não é um treinador que vai resolver. O Gabriel até complementa. Muitos falaram que os Antônios foram os piores técnicos da história do Verdão. Mas vocês acham que algum técnico daria certo aqui com esse time? E esse é um grande ponto, isso aí. né? Não, e é essa altura do campeonato? É assim, você vê. A não ser que seja pensando em Série B. O Antônio Oliveira, vocês lembram, o campeonato teve uma paralisação lá no começo. Antônio Oliveira foi lá pra Atibaia, ficou lá esse período aí também. Ele voltou, perdeu do Flamengo de 3-0, não foi isso? Mas jogou contra o Sport antes. Né? Teve o Sport e tal, aí perdeu pro Flamengo e foi demitido, né? E assim, ele também ficou lá 10 dias fechado com o grupo e assim, a intertemporada resultou na demissão dele. Ele veio lá cheio de ideias, o Coritiba empatou lá no CT com o São Paulo, com o Corinthians, né? Teve gol do Urso e tal, né? Por exemplo, o Coritiba perdeu vários jogadores. Júnior Urso hoje estaria ajudando o Coritiba estaria melhor hoje com o Júnior Urso no elenco? Fisicamente era 0, né? Não. Então, assim, são várias coisas, né? O Coritiba foi perdendo. Perdeu o William Potker, né? Foi embora, não estava também resolvendo nada. Ganhou, né? Tinha Poli Potker, né? Lembra? Que até falei isso aí, né? Ficou com o Luan Poli. Agora sim, o Potker certamente não faria isso que o Luan Poli fez, né? 4 frangos. O Thiago agora na entrevista, ele meio que Antônio Oliveirou, né? Porque Antônio Oliveira no começo do ano, ele para justificar a fase ruim, quando ele estava vivendo a fase ruim, ele começou a buscar coisas do ano passado. Dos trabalhos passados. O Thiago agora também mencionou, isso não é um problema aqui agora, já vem lá desde o Campeonato Paranaense, na eliminação, no Brasileiro, né? Então, assim, claro que são problemas. E por que o Coritiba trocou de treinador? Quando botou o Zaga era para resolver os problemas que tinha com o Antônio Oliveira. Quando tirou o Zaga e botou o Thiago era para resolver os problemas que tinha com o Zago, né? E parece que nada foi resolvido. Agora qual é a solução que estão apresentando aí? Talvez tirar o Thiago e botar
botar um outro treinador para resolver os problemas que tem com o Thiago, que tinham com o Zague e que tinham com o Antônio Oliveira. Acho que não pode, acho que não vai onerar então, assim, ainda mais o clube, imagina. Aí vai para um quarto treinador na temporada. Eu acho assim, ontem falei até no final da nossa transmissão lá no pós-jogo. Acho que hoje era um dia, hoje ou amanhã ou segunda-feira, sei lá, tem, né? É um dia para a diretoria, a SAF, o departamento de futebol sentar à mesa e discutir com honestidade o futuro do Coritiba. Minha gente, a situação está irreversível. Vamos pensar em 2024. Quem é o treinador que pode trabalhar com a gente? Faz contato, vai buscar, contrata esse treinador, não precisa pôr ele agora à beira do gramado aí para queimar o cara, deixa o Thiago acho que até o fim do ano, não vai resolver nada trocar o treinador agora, deixa o Thiago trabalhar, incorpora ele de novo à comissão técnica, porque eu acho que ele é um cara de valor que pode contribuir, né, como auxiliar, sei lá, ou na categoria de base, monta um planejamento pro ano que vem, já traça o perfil de jogadores que podem fazer o elenco do Coritiba de 2024, numa eventual Série B, que eu acho que vai ser o destino do Coritiba, mas trazer jogadores, não como fez anteriormente, jogadores de perfil só de Série B, tem que ser caras de perfil de Série A que possam manter uma base para 2025 Sim. no retorno para a Série A, que tem que ser a meta do ano que vem. Então assim, acho que essa é hoje a situação que o Coritiba tem que avaliar com seriedade. Não adianta ficar tapando o sol com a peneira, entendeu? Empurrando com a barriga, porque achar que vai ter 16 decisões. Não dá para vender essa ilusão para a torcida, essa mentira. Não vai ter 16 decisões. Coritiba tá caminhando para a Série B. Não vai conseguir salvar. O time não ganhou até agora 10 jogos. Vai ganhar 10 jogos em 16? Pô, é uma mentira que estão tentando vender pra torcida. Então não adianta falar isso. Nesse entende? momento não se convence. O torcedor acabou. Ninguém compra mais essa ideia. Esse discurso de falar, separar os meninos dos homens e tal. É que isso aí é você rir na cara da torcida, chavão, né? O que a torcida tava fazendo até agora? O que a torcida tá pagando o sócio até agora? Então eles são meninos que estão ali rindo, sofrendo? Não, eu acho que não tem sentido. Eu acho que você tem que pensar de uma forma mais profissional. O Léo Louco, o Henrique e Maurício Dombrowski na zaga. Chega do Kusevich. Francisco Franco, o que fizeram com o Henrique foi sacanagem. Daniel Barbosa, Kusevich já deu. João Vitor Alves, Kusevich tem que ser vendido. Muita gente criticando e concordando com o Kusevich, que como a gente já falou aqui no Bate-Pronto Curitiba. O Guilherme Dantas falou que tem que demitir o Arthur Moraes. Então, falei ontem, vou falar de novo. O Arthur Moraes nunca trabalhou em lugar nenhum, trabalhou no time de terceira divisão em Portugal, ficou 3 anos por lá e não conseguiu subir para a segunda divisão. Foi a única experiência do Arthur Moraes como executivo e ele cai no colo de um clube de Série A de Campeonato Brasileiro, um clube que foi vendido por uma SAF e pelo amor de Deus, né? Fora que tudo bem, o Amodeu tem um título de Libertadores na carreira dele, mas tem muitos fracassos no Grêmio também, então assim, tem que ser revisto as escolhas. Eu não sou a favor de ficar mudando toda a estrutura, porque eu acho errado, eu acho que se você ficar mudando, demite o Amodeu, demite o Arthur, vai cair na mesmice que você tinha com presidentes, e não com a SAF, vai cair na mesmice, né? Só que precisa ser visto que o Arthur Moraes talvez não tenha capacidade para exercer a função que ele está exercendo no clube de Série A, né? Quem sabe no clube de Série B, no clube de Série C, quem sabe de volta em Portugal ele possa ter sucesso, mas nesse momento, com ele contratando o ano inteiro, o Coritiba tá nessa draga danada. Eu até recebi uma foto aqui da campanha de 2018, né? Que todo mundo fala daquela campanha do Paraná, que foi muito ruim também, né? Apesar de não ser tão ruim quanto o Chapecoense. Se você pegar aqui, ó, o Paraná é o 20º colocado, lanterna, com 23 jogos, né? Hoje o Coritiba tem 22, um jogo atrasado. Tinha 16 pontos a equipe do Paraná. Tinha sofrido 29 gols. Aquele ano, a pior defesa era o Vitória, que estava em 14º com 40. Esse ano o Coritiba já sofreu 46 em 22 jogos. Nossa. Pois é.